Hoje no Café com o Professor Viegas, né, no meu quadro aí do canal do Professor Viegas, eu vou entrevistar o professor Carlos Alberto Tenholer, que catou latinhas e viajou para Santiago de Compostela e para outros lugares, né, do mundo também, né? Exatamente. E faz um trabalho aí de sustentabilidade também, né? Então, assim, a minha primeira pergunta é: qual é a tua formação e área de atuação? Sou formado em licenciatura plena em Educação Física na Universidade Luterana do Brasil, em 98. Entrei em 94, em 98 me formei. E já engatei no ano seguinte uma especialização em Ciência do Esporte. Depois fiz outra especialização em Ciências da Saúde Coletiva. E aí meu trabalho foi sobre asma. E daí um tempo mais trabalhando com equipes de competição de alto nível, fui convidado para assumi umas cadeiras, uma disciplina na graduação de Educação Física e fiquei na graduação cerca de 10 anos. Então, na UBRA de Canoas, eu fiquei somando tudo um pouco mais de 13 anos, né, antes da graduação, e mais fora o tempo de equipe, de competições. E lá também fiz o meu mestrado na área de educação. Sim. E até há pouco tempo aí eu estava fazendo minhas cadeiras do doutorado na PUC. E aí, devido a uma demanda grande de trabalho, aceitei uns desafios aí um pouco fora da minha área, daí voltei, né? Sim. Enfim, mas eu morei um ano na Irlanda e lá eu fui para estudar inglês. Só que o custo de vida lá é bem alto, tive que me puxar lá. Eu acho que foi nesse livro que tu tratou alguma coisa sobre isso, né? Tem um livro que eu escrevi que chama Bem-Estar e Mal-Estar entre os Muros da Escola, e outra dicotomia, que era para ser uma parte da minha tese, que acabou eu não continuei no doutorado na PUC, eu não passei numa prova lá que tinha 1 ou 2 vagas, então, enfim, agora eu quero ver se eu retomo o meu doutorado na área de educação. Né? Sim. Bom, a segunda pergunta que eu coloquei aqui, assim, ó, eu li 2 livros de tua autoria, né? Um é esse aqui, 50 Tons de Educação para Despertar, é esse aqui o livro. E o outro é o professor que catou latinhas e foi a Santiago de Compostela, né? Essa aqui foi a segunda vez que tu foi, né? A Santiago que eu fiz a segunda vez, a caminhada lá, né? A primeira vez em 2011, quando eu morei lá. E aí eu escrevi morou lá naquela morei época. um ano em Dublin, tá. de todo o ano de 2011. E aí aproveitei o meio do ano, peguei lá 1 mês de férias e fiz o caminho de Santiago, saí caminhando da França e fui até Finisterra. Eu ficava pensando em que momento que tu fazia essas tuas caminhadas, porque fica vários dias fora, sim, né? Lá eu fiquei 1 ano, né? Daí lá a caminhada durou 27 dias. 27 dias, eu tinha até anotado aqui. A de 27 foi a primeira, então. E 900 a outra foi de 21 dias, 21 dias que eu saí de Lisboa e fui até Santiago. Uma foi da França e outra foi um é chamado caminho francês e outro caminho português. Até eu vi que aqui no livro tu conta que tu tinha feito um planejamento de ir para um caminho e depois acabou mudando, né? Foi o dia que eu me perdi que eu pensei que eu ia morrer. E eu vi, Esse dia pegou uma chuvarada aí, né? Eu imaginei bem, tu conta no livro, realmente o cara parece que tá enxergando caminhei para um situação, lado e né? era para o outro. Me encontrei num lugar, a pessoa disse, não, mas é para o outro lado. Então eu tinha caminhado 8 km para a direita e era para a esquerda. Aí, enfim, acabei indo até o Santuário de Fátima, que é tipo uma triangulação. Eu pensei que era no mesmo, e seguindo o mesmo caminho eu ia passar. Eu não queria desviar porque eu tinha não é um cronograma, mas eu tinha uma data para chegar, porque eu tinha um compromisso de chegar em Barcelona depois do caminho. E eu não queria me atrasar. Sim. Porque eu havia combinado com uma professora lá em Barcelona de nós alugarmos um carro. Daí se eu chegasse atrasado não ia conseguir. Sim. Eu vi que foi um sufoco, tu te molhou todo, pegou uma chuvarada, né? Fiquei sem comida, eu entrei em pânico. Imagina a situação. E muito frio. Que escurece muito cedo, 4 da tarde já estava o sol, não tinha mais. E eu comecei a gritar, não tinha luz, não tinha nada. Eu descrevi daí na história. Eu vi a história bem... Foi engraçado que nesse dia, a primeira vez que eu tomei... Eu não queria comprar água porque é muito caro. Tu conta tão detalhado aqui que eu enxerguei a situação mesmo assim, e fiquei assim, eu fiquei imaginando, né, o pânico que realmente deve dar na pessoa, né? Eu fiquei apavorado, meus dedos estavam congelando, enfim, eu não tinha mais... Eu estava cansado, tinha caminhado, era para eu caminhar em média 30 e poucos quilômetros, eu já estava uns 40 quase. Essa segunda viagem eu vi que te atrapalhou muito foi a questão do clima, né? Que choveu muito. Né? Era a temperatura de inverno, né? Na Europa eu fui fazer o caminho, eu cheguei em Portugal, em Lisboa, no aeroporto, dia 10 de janeiro. E dia 11 eu comecei a caminhada. E concluí no dia 31 de janeiro.
Então, 21 dias na caminhada, 650 km. Mas só que é muito frio. E o caminho de Santiago de Compostela pode começar em qualquer lugar da Europa. Só que se eu começasse por leste da Europa, eram nevascas, muito frio, eu sabia disso. Então já havia lido, pesquisado, e tem gente, quando as pessoas dizem, alguém morreu no caminho, a estatística lá mostra que é predominantemente no inverno, que a pessoa está indo, tem um buraco, Já aconteceu. Várias pessoas tem trechos do caminho de Santiago, tu caminha, tu vê as cruzes lá, as pessoas, aqui morreu um japonês, aqui morreu, eu olhava aquela cruz, eu pensei, eu não vou ter a minha cruz aqui, né? Puxa vida. Aqui, aí eu coloquei aqui, né, que no caso tu escreveu esses 2 livros, tu já publicou vários livros, né? Quantos e quais assuntos foram tratados, né? Mas tu já falou aí da questão da educação física. Eu agora acabei de lançar, tô lançando aí meu livro, chama O Professor que Pratica Plog Ir ao Japão, meu 14º livro. E é um livro onde eu vou... Que pratica? Plogging. Plogging. Que eu sou bem... O plogging é um esporte sustentável, né? Eu mandei até fazer camisetas e coisa e tal, que consiste na pessoa sair a caminhar e onde encontra lixo pela rua vai limpando, vai. Isso é uma moda que começou recentemente na Europa. Eu vi, acho que eu pesquisei uma vez alguma coisa e encontrei esse assunto que é um esporte. É um esporte sustentável. Eu pratico com a minha bicicleta ou caminhando. Ou às vezes as pessoas podem começar, na Europa o pessoal começou fazendo trote na corrida de baixa intensidade e foi a ideia de um ambientalista sueco que colocou lá na internet e convidou o pessoal e hoje ele tem uma grande empresa. Até é curioso que naquele livro que eu escrevi, O Professor que Catou Latinhas e Foi a Santiago de Compostela, se eu soubesse que existia esse termo plogging, o outro livro seria O Professor que Praticou Plogging e Foi a Santiago de Compostela. Mas esse termo foi proposto em 2016. Antes ele as pessoas não conheciam. Tá. Então ele é a união de 2 palavras. Ploca, do sueco, quer dizer recolher, e jogging, de correr. Então é de onde vem a formação de 2 palavras. Uma de origem sueca, outra inglesa. Ploca e jogging, e daí virou plogging. E é um esporte sustentável novo. E quanto tempo ficou no Japão? Não, esse é o projeto que eu vou no Japão, por isso que é ir ao Japão. Isso aqui é as latinhas que eu ando catando pela rua, praticando plogging. Isso aqui é no teu pátio? Lá na minha casa. Depois eu vou... tem aqui, fotos, né? Acho que na internet. Tem. Vou postar bem. Aqui tem 450 quilos de latinhas. 450 quilos. E aí eu as vendi, uma parte eu dei para minha escola, que o objetivo no início... Meu objetivo antes era catar latinha para ir pro Japão, mas no meio do projeto eu tive a ideia de catar latinha para a escola, para a gente construir um telhado. Eu li Só que a prefeitura nesse livro lá foi, né? Que aí tu conta que a promessa era pro teu filho vocês irem os dois pro Japão, né? Vou com o Lorenzo. E aí tu acabou mudando e chegou em casa e contou para ele que tinha mudado os planos. Mas a gente está dentro de um cronograma, assim, faltam uns 2-3 anos para irmos ao Japão. E a gente quer ver se consegue ir perto de 100% com as práticas que a gente faz. Porque não é só latinhas que eu cato, eu pego garrafa PET, latinha, capto a água da chuva. Sim, isso eu vi que tu faz. E quando eu posso, eu vou de bicicleta dar aula. Só que agora eu estou em 3 escolas, então, e está muito distante uma da outra, eu não consigo ir, porque atravessar a BR do outro... em Canoas e voltar aí. E tá perigoso da bicicleta. Eu estou trabalhando à noite, então eu saio de 10h30 da escola, eu trabalho com EJA à noite. Sim, aí é complicado. Durante o dia eu ensino fundamental e à noite tenho turmas de EJA. E essas viagens que tu faz quase sempre é nas férias? Sim. Agora esse ano, começo do ano, eu fui para Cuba, fiquei 18 dias. Em julho fiquei 13 dias nos Estados Unidos. Então, eu vi as fotos do postor. Isso faz parte de uma narrativa que eu comento aqui, que é a síndrome de Wanderlust, que é a vontade de sair a conhecer o mundo, viajar, e isso então acaba sendo uma forma de eu voltar e trazer. Que nós somos totalmente o oposto, né? Eu até gostaria de ser assim que nem tu, que eu sou muito caseiro. Pra mim, sair de dentro de casa e ler também, assim, eu li os teus 2 livros agora, mas assim, eu sou preguiçoso pra ler, eu gostaria de ser mais. Eu li aqui nesse livro, inclusive, assim, fala bastante de estimular, né, as pessoas a lerem, né? Esse livro, 50 e eu gostaria de ter mais essa... A gente hoje tá muito, né, com esse negócio da internet, né, muito, e aí tu acaba ficando muito, né, eu que fico editando vídeo, tô sempre fazendo uma coisa e outra e acabo não... Mas eu gostaria de ter mais essa coisa que nem tu, então eu não viajo muito também, não sou muito de viajar. Eu cheguei a fazer curso de dinâmica de leitura, leitura dinâmica, para ler mais. Aí quando eu tava fazendo curso de
de dinâmica, eu perguntei pro professor, mas eu tô lendo esse livro aqui tão rapidamente, e aí o que vai ficar de um livro de 200 páginas? Ele explicou que quem faz leitura dinâmica é como se fosse uma palestra, e o palestrante falou meia hora, 1 hora, 2 horas, e aquilo que tu reteve, o tema que foi falado, é como tu lê um livro em leitura dinâmica, tu vai ficar com a ideia principal do livro. Então, sim. Essa é uma... O meu filho até brinca comigo que eu, pra ler um livro, fico um mês lendo um livro, que eu leio cada dia eu leio um pouquinho. Esse dia eu li um livro em 2 dias, tem que às vezes engatar, sim. Né? Eu também li, eu acho que foi nesse aqui, que eu li que tu anda na rua catando latinha e de vez em quando tu para numa praça, senta e lê um pouco de livro, né? É isso, né? De vez em Essa prática tu faz agora não tô mais, que tá muito corrido, mas teve naquele livro que eu escrevi antes, sim, eu fiz isso. Como é que é para te publicar esses livros? Eu te pergunto pelo seguinte, eu tive um aluno aqui na escola, o Mike, provavelmente ele vai assistir, ele é haitiano, vai assistir o vídeo, e ele faz poesias, né? E ele queria muito publicar livro. Inclusive ele fabricou os próprios livros dele. Até tem uma entrevista minha com ele. Ele fabricou os próprios livros dele, imprimiu e montou os livrinhos e estava vendendo. Mas ele queria muito conseguir publicar os livros dele. Né? Eu tenho 14 livros escritos. Os primeiros 6 ou 7 eu fiz por editoras da universidade onde eu dava aula. Então a editora da UBRA tem 3 livros publicados. Tem uma editora do Rio de Janeiro. E as outras, umas eu paguei e outras eu peguei e eu aprendi umas coisas que até nem vou falar aqui, que as editoras fazem, que eu acho que é bem incorreto com o autor. Então eu optei em investir. Por exemplo, esses 3 livros que eu tenho aqui, os últimos 4 livros, eu mandei fazer 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, quanto maior a tiragem, menor o preço unitário. E eu fico com todos os livros e saio a trabalhar a vender. Eu saio a fazer minhas palestras. Tu recupera depois. E depois é um trabalho que tu tem que ter para fazer um investimento. Você consegue recuperar o que tu investe? De todos até agora eu consegui. Tá. Eu não tive prejuízo, vamos dizer assim. Mas enquanto que eu estiver motivado, eu vou continuar fazendo isso. Mas a publicação independente, ela tem várias editoras e tem empresas editoriais, que nem esse último que eu fiz, o Muruci Editor. Eles fazem um trabalho muito legal, então se ele estiver vendo, depois quiser me contatar, eu passo o contato dele. E eles fazem agora, por exemplo, esse livro tem o QR Code e tem PDF. As pessoas podem comprar e podem baixar. Esse é o meu primeiro livro com QR Code, que a pessoa pode adquirir o livro. O professor que pratica POG ao Japão. Aí com um custo menor. E aí pode ler o PDF. Por acaso, esse livro aqui eu estou com uma folha que eu trouxe do Central Park. Essa folhinha é lá do... Que eu visitei agora. Posso? Sim. É do parque lá dos Estados Unidos, Que legal. Eu peguei a folhinha, eu tava lá lendo um livro. A folhinha do Central Park, que eu fui em julho, né? Pois eu queria muito ajudar ele, sabe? O problema é que eu não sei os caminhos. Sim, se ele quiser me contatar, eu tenho os nomes. Então vamos ver com ele. Ele assim, pode passar. Ele é um guri muito esforçado, inclusive já se formou, mas ele teve aqui esse ano divulgando. Ele fez outro livro de poesia, ele mesmo fabrica os livros dele. Eu tenho uns alunos que já... E ele é haitiano, mas assim, ele já fala muito bem, ele participa do slam. Não sei se você conhece o Slam Pelé. Eu vi da poesia que teve uma matéria. Então assim, e eu estou te perguntando também porque eu fiz agora o ano passado 2 pós também, uma em mídias e uma em informática instrumental na URGS, né? E o meu orientador gostou da minha monografia e queria publicar os livros. Ele começou a me botar pilha, não, vamos publicar os livros e tal. E aí eu fui ver e mandei até para umas editoras, mas aí eu me apavorei com os custos, né? A proposta que eles te fazem é assim, tu tem que adquirir o livro sempre para, né, não tem uma coisa assim, não, a gente financia e daí com o lucro que der vai ficar. Eu pensava que funcionava assim. Eu fui visitar no Rio de Janeiro a Sextante, que é uma editora de poder grande do Brasil, uma das maiores. Quando eu publiquei aquele livro, 27 dias e alguma história no Caminho de Santiago, eles disseram, não, vamos publicar. Mas só que tinha uma fila de 3 anos. Eu pensei, daqui a 3 anos eu já estou no 3º livro. Sim. Que eu estabeleci 2 metas para mim na minha vida. 2004 em diante eu disse, quando chegou na minha mão o meu primeiro livro, que era de futsal, quando eu dava essa cadeira na universidade. Sim. Era a primeira edição, esse aqui é capa rosa.
Aí eu falei para os meus alunos que em 10 anos eu gostaria de ter 10 livros publicados, isso em 2004. Então chegou 2014 e eu consegui atingir a minha meta. Sim. E também com isso eu estabeleci que cada ano eu teria que conhecer um país. Então aí eu vou para os meus 20 e poucos, 30 países que eu conheço, que eu viajei, passei. Essas são 2 metas. E a questão de publicação, tu tem que ter para fazer um investimento inicialmente, o outro arruma parcerias. Você fez várias viagens para o Brasil, para fora do Brasil, né? E 2 foram para Santiago de Compostela, né? Com dinheiro que arrecadou das latinhas que juntou. Como é que surgiu essa tua ideia e qual é que é o teu objetivo com essa atitude de coletar as latinhas? A ideia de catar latinhas foi de uma história que aconteceu comigo, que eu narrei na historinha 1 ali do livro, né? Quando eu morei em Dublin, na Irlanda, em 2011, eu observei que na Europa o pessoal é muito cuidadoso, predominantemente dá um jeito de descartar corretamente a latinha, o vidro, a garrafa PET, essas coisas. Tu não acha isso na rua, é muito difícil. E aí eu saí a andar eu tenho essa mania de sair a caminhar por tudo que é lugar. Uma coisa que eu observei em tudo que é lugar, eu observei assim que as pessoas não dão bola para moeda. As pessoas deixam moeda no chão. Eu ia pegando tudo que é moeda. Eu mantinha meus bolsos cheios de moeda. A cada 3 dias eu ia ao supermercado e comprava as coisas de tanta moeda. E um dia eu estava caminhando numa avenida chamada Grafton, que é na capital da Irlanda, em Dublin. Eu até anotei isso aqui. E estava um sujeito sentado, um frio danado, e ele com 2 garrafas PET enormes, e ali as pessoas passavam e davam moeda para ele. E bem pertinho dele eu olhei no chão, 2 moedinhas. Moeda de 1 e 2 centavos. Peguei. Eu ia colocar no meu bolso. Eu sou da opinião que as pessoas têm que trabalhar. Enfim, eu não ia dar moeda para ele, mas tá muito frio, vou dar uma força. Sim. Abri uma exceção, na minha maneira de pensar, fui colocar as moedinhas. O sujeito não deixou colocar as moedinhas, dizendo que para ele aquilo ali era lixo. Ele disse bem assim, uma coisa que eu falei no livro. Eu li. Até eu anotei, eu ia te perguntar. Don't put trash here, não coloque lixo aqui. E aí esse fato deu um contraste numa ceninha que aconteceu comigo uma semana mais ou menos depois, quando eu fui trabalhar de plaqueteiro, fui segurar a placa para um senhor que me pagava 10. Eu vi isso aí também. 10, ele pagava 10 euros para eu ficar cada hora. E aí eu sempre ficava na mesma esquina lá daquela... Eu até fiquei assim, desculpa de teu, mas quando eu li isso aí, eu fiquei assim, esse cara é persistente, porque eu não consigo ficar parado uma hora segurando uma placa, eu sou muito inquieto para ficar... E pensa o frio que tava, de congelar. Eu sempre ficava na mesma esquina e ele, o seu Peter, que é o dono do restaurante, sim, ele disse, não, hoje eu quero que fique na outra esquina. E eu não sabia onde era, ele, let's go. Eu fui com ele. Chegando na outra esquina, né, esse senhor, ele é um senhor já muito, muito bem sucedido, né, ele tem um patrimônio enorme. Eu cheguei no lugar que era para ficar, aquele dia eu ia ficar 4 horas ali, segurando a placa do Jorge's Bistrô, que é um bistrô grande que tem, é famoso lá em Dublin. E eu olhei pro chão, vi uma moedinha de 1 centavo. Eu pensei, vou pegar essa moedinha. Mas o homem tava ali na minha frente, né? O seu Peter. Aí eu disse, eu vou esperar ele sair pra eu... Pra te pegar. Só que o seu Peter olhou e ele se esforçou pra pegar a moedinha. Só que ele tava com um problema na coluna, não conseguiu. Ele segurou a placa, pediu pra eu pegar. Peguei a moedinha, ele botou no bolso e foi pra... E eu comparei a atitude dele com a atitude daquele sujeito. E eu fiquei curioso... Eu pensei, mas isso aí é muito interessante. O senhor aí, ele tem restaurantes, lavanderia, hotel, enfim. Aí eu voltei para entregar a placa lá no restaurante, perguntei para Carol, que era minha chefe, né? Falei, Carol, eu tava de olho aí numa moedinha, o seu Peter me pegou a moedinha. Eu perguntei para ela, mas por que o homem pegou a minha moedinha? Ela, objetivamente resumindo, contou a história dele. Ele teve muitas dificuldades na infância. E aí eu, poxa, isso é interessante. E aí me lembrei dessa história 4 anos depois, em Tramandaí, e eu pensei, para aí, eu vou viajar no próximo ano. Me lembrei da história do seu Peter. Quanto será que vale uma latinha? Eu não tinha noção. De uma hora para outra peguei a sacolinha, saí, fui para a praia, voltei carregado de latinhas. Aí me lembro que a minha filha e meu filho... Isso, tu relata aqui também, ele saiu minha filha, na praia, né? Em Tramandaí, pai, o que é isso aí? Virou lixeiro? Eu disse, não, isso aqui é assim, ó. A partir de hoje, fevereiro de 2015, eu vou juntar o máximo que eu posso de latinha. Isso foi depois dessa tua primeira viagem, né? Isso foi em 2011. A primeira... esse aqui foi em 2016. Mas a história, essa que eu tô contando, foi quando eu tinha feito a primeira vez o caminho lá. Só que naquela vez eu fiz... Eu tava lá, né? Aquela vez tu não fez com dinheiro de latinha? Não, aquela vez eu fiz com dinheiro de vendedor de jornais. Eu vendi jornais lá em Dublin. Então eu fiquei 4 meses vendendo jornais. Num livro, que é o Bem-Estar e Mal-Estar do Mundo da Escola,
Eu contei... Posso pegar aqui? Não é esse é o que está ali na... Eu vou mostrar esse aqui. Que esse é o meu livro de futsal, né? Esse aí é da editora da Ubra. Esse aí é editora... Essa é a cadeira que eu dava. Tem esse livro aqui que eu conto que eu ganhei mais dinheiro vendendo jornais do que dando aula concursado aqui no Brasil. Vou mostrar aqui. Bem-Estar e Mal-Estar entre os Muros da Escola e Outras Dicotomia. Também é um livro que eu resgatei 10 narrativas de coisas que aconteceram comigo na escola, e numa delas eu comentei que, lamentavelmente, vender jornais na Europa, trabalhar de qualquer coisa ganha muito mais que professor. Até aqui no Brasil não precisa muita coisa para ganhar mais professor. Os né? meus alunos aqui fazem estágio já ganham mais que eu. É uma realidade lamentável. É uma realidade lamentável. E aí eu comentei isso aí, porque o tema é bem-estar e mal-estar entre os muros da escola, né? Eu conversei com muitos professores, por aí que eu vou, eu converso para ver a realidade. Sim. Como fazer essa peregrinação no caminho de Santiago de Compostela foi 2 vezes por quê? Mais ou menos você já falou. Eu tenho essa mania, eu gosto de fazer atividade de caminhada, enfim, daí eu fiz outro percurso. 2011 eu fiz o chamado Caminho Francês, que é o mais famoso, que a pessoa mais... Eu havia lido o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, e quando eu estava fazendo o caminho, parecia que eu estava num filme, porque eu havia lido o livro e estava vendo que aconteceram algumas coisas, conforme eu narrei naquele livro, muito parecido com o que acontecia comigo. Sim. Presenciei até um casamento num domingo, conforme ele havia comentado no livro dele, e outras coisas lá. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que eu imaginava assim, quando fazia esse caminho de peregrinação, que era assim só no campo, né? Caminhando no meio do mato. Assim. Tem uns trechos. Tu conta no livro que tu passa por cidades também, né? Tem. E aí dentro da cidade tem que seguir as plaquinhas ali Tem as setas, todos os lugares. Se tu tá na Europa, em qualquer cidade que tu tá na Europa, tu vai encontrar uma seta amarela. Se tu disser, eu quero ir para Santiago de Compostela, tu vai seguir aquela seta. Se tu tá em Paris, tu vê a seta. Se tu tá em Madrid, se tu tá em Berlim, na Alemanha, qualquer país. Então tu andava em zonas bem urbanizadas também. Tinha áreas bem urbanizadas, mas predominantemente eram campos, né? Tranquilamente mais de 75%, 80% é campo. Aí de vez em quando tu tem que passar por uma cidade. E tu vai dormir em alguma cidade ou vilarejo, enfim. Sim, eu vi que tu comenta também que fica muito com os bombeiros, né? Nas instalações dos bombeiros. Em Portugal existem corpo de bombeiros, que eles chamam de bombeiros voluntários. E tem uma sala para peregrinos. Então, eu fico imaginando no verão, aqui deve ter muito peregrino. Eu fiz no inverno, que é quase não tem ninguém caminhando. No verão, então é bastante concorrido. Na verdade não é no verão, nas meias estações. Inverno e verão são os extremos, mas outono e primavera deve ter muito mais. Conforme isso, aí tem tudo estatística. Quantas mil pessoas já fizeram o caminho? Sim. Quando tu chega lá em Santiago, eles te perguntam por que tu fez o caminho, de onde começou, como é que tu fez. E aí tu entra para a estatística dele, aí eles te dão o comprovante, que daí eu coloquei no final lá. Eu vi que tu tem uma carteirinha, né? A Compostela que tu vai carimbando cada lugar que tu fica. Tem as fotos, né? Tem. Os 2 livros, o pessoal colocou os carimbos aí. Deixa eu ver o que mais. Para quais lugares você já viajou usando o recurso das latinhas, né? Então... a primeira vez que eu fiz foi em 2016. E agora eu tô com esse projeto de ir ao Japão, mas é que eu tô com muitos projetos, então é tudo aquilo que tu, né? E eu intensifiquei naquela ocasião. Agora eu tô com muitas agendas de escola. Hoje mesmo até postei que eu tô com 7 viagens agendadas. Só que eu estou trabalhando em 3 escolas, então eu tenho que conseguir fazer isso quinta e sexta. Então é no município, ano passado, na rede municipal de Canoas. Tá. E essa Kombi aqui que tem... A Kombi eu comprei, eu fiquei com ela 1 ano e pouco. Ela começou a me dar mais despesa tu não tem mais ela. Vendi ela, eu cheguei a dormir dentro dela, que eu fiz cama nela, botei baú, deixei ela... bem organizadinha. Eu sigo, tem um canal, até uma hora depois eu te passo o link pra te dar uma olhada. Tem um casal que tá viajando. Eu conheço também. eles, Tu conhece eles? E eu vi a Kombi deles lá, e aí o cara mostrou. Eles estiveram no Morro do Vento aqui. Isso, onde eu fui, o rapaz que administra lá, o Rafael, e eles estiveram lá. Mas a tua ideia era mais ou menos essa ou não? Ou era usar a Kombi só para juntar agora é o projeto das latinhas de sair de fazer palestras. Até umas escolas eu fui abrir a porta
E eu tinha uma mesinha que ela era de abrir e eu dava autógrafo ali na sala, que nem aqui, eu venho na escola, dou uma palestra, depois eu fazia sessão de autógrafos. E eu abria. Então, até agora eu vou em Alegrete semana que vem. E me perguntaram, mas tu vai vir de Kombi? Eu disse, Kombi eu já vendi, graças a Deus, no começo do ano. Esse cara que eu vi no vídeo é o cara que já comentou que a Kombi também deu uns problemas. Né? Mas a deles deve estar muito melhor do que... Essa aí me deu muito problema. Sim. Foi uma experiência bacana, fiquei um ano e um mês. Só que teve dias que eu fui e voltei no guincho em cima, assim. Um dia eu estava indo dar uma palestra em Portão, 300 e poucas pessoas esperando, pais, crianças, alunos. Professor, o senhor tá onde? Olha, eu tô em cima do caminhão do guincho que foi me pegar lá. As coisas. Sim, eu já fiz uma viagem em cima do caminhão assim, é horrível, né? Gastei muito, daí tu não... Tá, mas me diz uma coisa, essas tuas palestras que tu sai aí, como é que tu organiza o teu tempo com a escola? Eu vou usando a rede de amigos, professores, que eu tenho bastante. No meu Facebook eu tenho aí, a maioria, eu acho que mais de 3.000 são só professores e professoras e direção. E aí um faz uma escola e um vai indicando pro outro. E eu faço um materialzinho que eu vou mandando, que nem esse que eu deixei com o senhor ali, ó. Se a escola que quiser, eu venho fazer a palestra, quem vai nos assistir, eu vou em qualquer lugar, não cobro, e muitas vezes os alunos sabem que eu estou captando latinhas e vão guardando latinhas, eu vou lá e me dou. As pessoas te ajudam bastante com as latinhas. Ano passado, em novembro, eu fui a Três Coroas, dá 130 km mais ou menos lá da minha casa até lá. Era para eu ir de Kombi, a Kombi estragou de novo. Eu fui com meu pai. Cheguei lá, a escola tinha tudo anotado, eles fizeram um mural, um painel, cada turma quantas latinhas? 4.000 e tantas latinhas, e estavam todas amassadas. Deixaram pronto. Aí dei palestra manhã e tarde. Chegou no final do dia, botei tudo aquilo dentro do carro. Eu fiquei assim, ó, dentro do carro. Dirigi, eu podia ter sido parado, multado, enfim. E não conseguia ver mais nada. Cheguei em casa, 4.000 e poucos latinhas. Imagina, vai tirar de dentro do carro. Imagina o cheiro do carro. Latinha de cerveja, né? E tu toma uma cervejinha? Tomo. Tu contribui contigo mesmo. Eu já tava relado, porque eu não bebo nada. Tem um professor que ele parou de beber, daí chegou em casa, amor, falou para a esposa dele, vou ter que começar a beber, ajudar um professor no projeto aí, vou levar umas latinhas pra ele. Meu cunhado que mora lá da minha casa, ele gosta de uma cervejinha, ele junta as dele o ano todo, aí no final do ano lá ele consegue lá uns R$60 lá. Tem gente que faz isso. Ele junta pra ele também, e a gente ajuda também quando encontra. No seu livro, né, você evidencia bastante a questão da sustentabilidade, além de catar as latinhas. Você pratica outras ações nesse contexto? Eu sei que sim, porque eu já liguei, mas para deixar registrado. Os livros eu faço questão que seja feito em material reciclado. O livro eu troco por latinhas, eu amasso as garrafas PET e vou acumulando em casa, eu capto a água da chuva e uso a bicicleta. E vou falando sobre isso e as historinhas que eu conto no livro. Sim. Então, eu não cobro nada porque tem um motivo. Claro que eu vou divulgar meu livro, eu gostaria de que cada escola que eu fosse vender esse livro. Então, mas tem escola que eu vou e não vendo nenhum livro. Para ter uma ideia, as duas últimas que eu fui, eu vendi 2, 3 livros numa e outra. Tu vai fazer o cálculo, tu gastou mais com combustível que tal. Mas aconteceu uma coisa numa das histórias que eu conto aí, que eu pensei não ia mais catar latinha, porque eu encontrei uma mulher numa lata de lixo. E eu vi também. Então essa história é uma forma de eu dar um né? retorno. Até sempre quando eu retomo essa história, eu me lembro da minha infância. Que tu abriu aquele latão e ela estava lá dentro catando. Lá dentro, né? E aquilo ali me marcou muito porque do lado tinha as duas filhinhas dela. E uma delas perguntou, mamãe, achou comida para nós? E aí aquela idade delas é a idade que eu já passei muita fome. Eu trabalho desde os 6 anos de idade, então 6, 7, 8, 9, 10, até os 14, 15 anos eu não tinha o que comer. Sim. Para dizer a verdade, eu não tinha água nem luz onde eu morava. Eu morava em lugares tipo invasão, né? Enfim, mas enfim, até tem umas coisas que eu contei num livro. Mas isso fez tu repensar a questão de juntar as latinhas, então? Porque eu me lembrei dessa história. Porque eu me lembrei de mim e eu fiquei em conflito, eu acho. Com a questão, eu tô aqui pegando as latinhas. Eu vi isso no livro, tu comenta que, né, que tu ficou meio assim chateado porque ela tava juntando e parecia que tava concorrendo com ela. Daí eu dei as latinhas que eu tinha uma lata de R$10, sentei na calçada, comecei a chorar porque eu me lembrei muito. Uma vez eu fui numa rádio em Novo Hamburgo, acho que a Rádio ABC,
E era 1 hora de programa, era só eu e 2 repórteres, os 2 leram o livro e começaram a fazer um monte de perguntas. Mas professor, pode contar aquela história pra gente, da moça lá? Eu não queria contar aquela história. Eu engasguei, não conseguia falar. Sim. Aí eles, o professor tá emocionado, sabe? Eu não conseguia anotar tudo, né? Mas eu me lembro das histórias que foi bom que e essa história marca bastante pra mim. Sim, sim. Mas é uma história bonita, né? Eu gostei muito dos... Bom, o relato do Grafton Street, né? A Grafton Street é uma... Esse que tu contou do cara eu coloquei aqui, mas tu já comentou, sim, né? Parece essa avenida é parecida que nem fosse Andradas ali, né? Uhum. Só que muito mais... limpa. Tudo bem organizado. Né? Sabe que essa questão da limpeza aqui, eu tô passando, assim, essa sala aqui, só eu que dou aula aqui. Então, tá com falta de pessoal e eu que limpo a sala. Eu que varro, a sala termina a aula, eu que faço a limpeza. Então eu converso com ele assim, se vocês cooperarem, não precisa me ajudar a arrumar, mas se vocês cooperarem com a limpeza da sala, não largando papel no chão, vocês já estão me ajudando. Inclusive eu até fiz um campeonato, né, da sala limpa para ver se vocês me ajudam. Porque essa é a coisa mais incrível, cara, que eles largam, comem a bala e atiram o papel no chão. E eu fico pensando, será que na casa deles fazem isso? Né? A agenda para eu ver. Mas eu acho, sinceramente, tem 2 passagens tá precisando que eu conto disso, no livro, né? sobre como a gente... O que você faz quando vê alguém colocar um lixo no... Não sei se você leu a historinha do pai que deu um picolé e o guri tirou o papel no chão na nossa frente. Eu vi também. Tem história que às vezes eu vejo tanta coisa que eu... Sim, o cara parou esse dia na frente do meu carro, abriu a janela e virou a erva de chimarrão no chão, do lado do carro. Então tu fica assim, né? Como é que pode, né? Tá faltando muita conscientização mesmo, né? E aqui a minha sala é que fica mais limpa porque eu tô sempre, né, batendo nessa tecla. Mas eu saio, às vezes, elas estão limpando assim, tu não faz ideia da sujeira. Bom, tu faz, porque tu dá aula também, da sujeira que sai de dentro da sala. Porque eles atiram tudo no chão. Quais são os teus planos para o futuro, então? Tu pretende fazer outras viagens com a arrecadação de latinhas? Bom, tu já meio que me respondeu, né? Tu pretende fazer outras viagens, mas... Com certeza. As latinhas... As latinhas estão reservadas para esse... Quer dizer, tu continuou catando as latinhas? Eu continuo, Continua, né? Eu tô com as latinhas lá em casa. Hoje, de manhã, eu fiz... isso se chama praticar plugin. Pratiquei meu plug de manhã. De manhã eu fui na Assembleia Legislativa, onde eu agendei com a deputada, que o marido dela é prefeito de Farroupilha, para eu ir nas escolas lá. E aí, enquanto que eu tinha marcado para tal horário, eu dei umas voltas no centro com a sacolinha e... Peguei latinha, coisa e tal. Nos dias de inverno, que agora tem menos. Até tem uma parte que tu conta também no livro que tu foi juntar latinha na frente de um restaurante e as pessoas ficaram te olhando, né? Diz assim, o que tá fazendo aí? Né? Foi numa academia que tinha um pessoal na esteira e eu fui pegar uma latinha que estava presa na roda de um carro. E aí, daqui a pouco eu tô puxando assim, eu olhei assim para aquele povo todo lá. Todo mundo parado te olhando. Isso me marcou porque uma vez eu estava dando aula de educação física no bairro Niterói, em Canoas. E a professora de inglês estacionou o carro na frente. E a minha quadra era na frente, assim, de educação física. Sim. Daí a aula começou 1h15 da tarde. Era 1h25, um aluno que estava chegando disse assim, professor, o carro da professora ali tá sem roda. O carro dela novinho, fui lá olhar. Entre 1h15 e 1h25, os caras, assim, o sol, como daqui ali. Eu não vi os caras tirar a roda novinha do carro dela. Mas já vi um retirar da roda do porta-mala e a roda ali. Puxa. E aí eu me lembrei disso porque eu pensei, os caras vão estar pensando que eu vou estar aqui tirando a roda, porque eu tinha isso aí, era recente. O cara deve estar ali, mas não viram que eu estava tirando a latinha. Eu pensei, os caras vão pensar que eu tô tirando a roda. E aí tu vai dizer assim, eu tô catando latinha. O cara, não tá catando latinha, tá disfarçando ele. Mas eu tava cheio de uma sacolinha com as latinhas do lado. Mas, enfim, né, essas coisas. Essa história eu vi ali também. É que nem hoje em dia tem aqueles... A polícia tá usando já os bafômetros só com sensor, né? O meu carro tá sempre cheio de latinha, só com cheiro eu já posso Sim, imagina. Eu fico pensando um dia que os caras me abordaram. Que conselho tu daria para os jovens que acompanham o meu canal aí e provavelmente irão assistir essa entrevista no que diz respeito à sustentabilidade? Né? Eu gostaria de ter assim um tempo para poder fazer uma palestra, falar com alunos nas escolas, enfim, eu tenho tido uns retornos muito legais. Às vezes eu vou numa escola, vai 200, 300, 400 pessoas. Semana passada eu falei em Campo Bom, à noite. Botaram todos os alunos no ginásio, todo mundo levou sua cadeira, que estava lá. Eu perguntei para a diretora, quando tem todos os alunos da tarde foram convidados, quase todos estão aí, quase 400 alunos. Daqui a pouco uma aluna levantou, professor, eu já assisti sua palestra, é muito legal. Ela falou antes de eu começar a falar. E eu junto latinha desde o ano passado,
e eu tenho seu livro, e começou a chorar. Bah. Sabe que eu não assisti uma palestra tua, mas eu já escutei toda uma palestra tua. Tu foi na Escola Duque de Caxias. Desculpa que eu chamando de tu, mas eu acho que não em Alvorada? Em Alvorada, Escola Duque de Caxias. Na frente da minha casa. É bem na minha casa, a minha casa é atrás. Ali, né? É a minha casa de terra, não é a outra asfaltada. É a de trás ali. E eu era sábado, tava deitado ali, porque estou acostumado a fazer essas coisas. Foi na semana literária. E eu tava deitado sábado ali e eu escutei toda a tua palestra. Tô falando no microfone lá. Sim, aí eu disse pra minha esposa assim, esse aí é o cara das latinhas que meu pai deu meu livro tu até. Vê? E eu vou dar um jeito de convidar esse cara pra ir lá na escola lá. Tomara que o senhor consiga me avisar o pessoal aí. Eu vou conversar com a diretora, sim, com certeza. Aqui, a gente tá precisando dessa conscientização. Pode ser turno da manhã, da tarde, da noite. Só tem que ver a tua agenda aí, porque deve ser bem lotada a tua agenda aí. Os próximos eu tenho, acho que nem sei como é que tá o próximo mês, tem todos os quintas e sextas marcadas. Mas no outro mês eu devo ter algumas ainda. Tá, eu mas se tiver sábado, a gente conversa, né? E aí acerta um dia. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade de vir aí, né? Eu tô para fazer isso, né? Eu sou fã do teu trabalho, né? Realmente é um trabalho muito bonito mesmo que tu faz aí. E vamos ver se a gente consegue, né? Divulgar cada vez mais, multiplicar isso aí, né? Mas essa é a ideia, eu fico grato aí. Desejo sucesso seu canal. Enfim, pra mim é uma honra tu estar aqui com o meu canal. Eu considero um canal pequeno ainda, né? Mas pelo menos os alunos daqui eu sei que assistem, né? Então, de repente já vai ajudar um pouco nesse teu exemplo aí, né? Onde às vezes 100, 200 pessoas, 2, 3, né? Sim. Vê, isso é uma conexão. Às vezes tu vai num grupo de 10 pessoas, 2, 3 estão... Sim, até a diretora está com um projeto de fazer uma horta aqui na escola, então a gente vê de repente, né, como fazer essa horta usando bastante essas ideias, né, de preservação. A minha filha e meu filho estudaram em escola do interior, assim, eles tinham um dia à tarde lá que era para organizar. Eu comentei até nesse. Eu vi aqui, nesse aqui, né? Acho que foi nesse. Nesse aqui, eu vi. Então tá, muito obrigado. Eu que agradeço, sucesso pra gente. Obrigado, Viva a educação. Viva a educação. Viva o blogging. Até a próxima. Obrigado, pessoal.